Estamos de volta com o Tela 1. A Justiça suspendeu a impressão da prova do Exame do Ensino Médio, o Enem. Isso aconteceu porque a gráfica escolhida foi desclassificada. O Ministério da Educação afirmou que a isso não vai atrapalhar o cronograma de exame, porque ele já foi feito prevendo eventuais atrasos. Muitas brigas são causadas por muitos motivos muito conhecidos pelas pessoas. Os ciúmes. Mas afinal, quem é mais ciumento, o homem ou a mulher? Entenda melhor os variados tipos de ciúme na entrevista a seguir. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, tudo bem, Cibele? Tudo bem. Vamos lá, então. Então, por que as pessoas sentem ciúmes? Olha, na realidade, o ciúme há controvérsias, tem que estabelecer algumas normas antes de se falar isso, porque cada indivíduo é um indivíduo, então vamos partir desse princípio que acho que é mais importante. A partir do princípio que cada indivíduo é indivíduo, a determinada forma de reagir de cada um é diferente. Então, o ciúme está relacionado com uma série de fatores. Inclusive, vamos começar dizendo exatamente assim, diferenciar amor de paixão. Né? Existe uma coisa que é paixão, existe outra coisa que é amor. Então tem que ver que no começo das relações ainda não está se definindo bem o que é ciúme, o que é excesso de possessividade, ou algumas coisas relacionadas a essa falta que o outro sente. Então é mais uma relação interna consigo mesmo do que com o parceiro. A partir de que o tempo começa na relação e vai se tornando realmente, deixando mais aquela parte da paixão, do apaixonado, e vem a parte do amor, não que não possa acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, mas geralmente é assim. Aí o ciúme começa a acontecer. Então é um ciúme, geralmente ele é considerado normal até determinados limites. Quais limites? Vai depender das ferramentas internas de cada um. Qual é a bagagem de vida que você tem, qual é a experiência que você tem, relações parentais, ou seja, isso é muito importante, que nós repetimos como num palco a vida de nossos pais, quando crianças. E essa é a parte fundamental, o sistema familiar, as relações parentais. E essas nos dão exemplos que nós carregamos por nossa vida inteira, como lidar com a possessividade, o ciúme, o zelo. Uma coisa é você ser zeloso com o parceiro, outra coisa é você ter preocupação com o parceiro. Então, o ciúme é uma característica relativamente normal. É muito pano para manga, há muita discussão sobre esse assunto, muitos pontos de vista, muitas teorias, então é uma coisa muito abrangente. Mas nós estamos aqui para dar uma pincelada nas principais relações que tem entre homem e mulher que geram o ciúme, tanto de um quanto de outro. E existe alguma diferença entre os ciúmes do homem e da mulher? E quem é o mais ciumento? Essa é uma outra questão interessante, né? Você como mulher, eu como homem, então a gente nosso diálogo aqui já vai gerar dúvidas tanto quanto para você quanto para mim. Então, lógico que existe uma diferença, né? Partindo do princípio que a mulher tem aquele princípio maternal de alimentar, de dar carinho, de dar respeito, e o homem aquela coisa da lei paterna, que ser o provedor, que quem coloca a ordem da casa, quem dá a lei da casa, já existe uma diferença na forma de você ter ciúme. Geralmente, vamos sempre usar temos que ser precavidos, usar o geralmente. Geralmente, a forma de expressar o ciúme do homem é diferente da mulher. Né? Veja você como mulher. Vamos lá, até as pessoas que estão nos escutando e que estão nos vendo. Uma cena simples, num bar. Rapidinho, com exemplo, é mais fácil das pessoas entenderem. No exemplo de ciúme num bar, a mulher geralmente faz um certo escândalo. Gritaria, a famosa baixaria no barzinho. Até briga pode acontecer. Muitos homens não se controlam. E eu já vi em várias situações noturnas, homens descontrolados, darem um tapa numa mulher ou fazer alguma coisa, não conseguirem se controlar. Por outro lado, homem ciumento, o que faz? Ele tem um receio de mostrar esse ciúme em público que demonstra falta de segurança e confiança em si mesmo. Ou seja, quem tem confiança no taco não tem ciúme. Excessivo a ponto de fazer escândalo num barzinho, certo? Estamos falando do barzinho. O homem vê a situação de ciúme no barzinho, a maioria pega a mulher, sai para um canto e dá de dedo nela e fala no ouvido dela, ou leva para o carro ou tira do bar. Mas jamais vai fazer um escândalo em público. Geralmente. Isso não é regra. Cada indivíduo é um indivíduo e o sistema está mudando. As mulheres estão ocupando um outro lugar na sociedade e o homem ainda está meio sem foco, ele não sabe ainda como que ele deve se agir.
ou se ele se torna menos homem, ou mais feminino, menos feminino, há uma mudança no gênero masculino e feminino. Por isso que é importante conversar com alguém especializado no comportamento humano. É mais ou menos isso. Então tá. Obrigada pela entrevista, doutor Fernando. E você, Jorge, já sentiu ciúmes? Já, Luísa, quem nunca sentiu? Confira agora a opinião dos curitibanos e se eles sofrem muito com os ciúmes. Namorar tem o seu lado bom e o lado ruim. O lado bom é a companhia agradável e os presentes no dia dos namorados, como bombons, flores. Já o lado ruim, acontecem as várias brigas, geralmente causadas pelo ciúme. E sendo excessivo, ele ainda é tolerável? Qual é a sua opinião sobre ciúmes excessivo? Bom, na minha opinião, ciúmes excessivo assim, ele prejudica como um todo, né? Porque demais, né? Quando o ciúme é demais, ali o relacionamento não vai pra frente, não. Ciúme excessivo é doença, sabe? Ciúme numa relação é normal. Até tem que ter a pimenta a relação, mas demais, excessivo é uma doença. Você é uma pessoa ciumenta? Sim. Por isso que eu acho que é uma doença. Porque eu já sofri muito com isso até. O que você aconselha também às outras pessoas, as pessoas que têm um ciúme excessivo pelos seus parceiros? Eu acho que tentar controlar um pouco. Os ciúmes, ele tem que ser até um certo ponto saudável, ele não pode começar a ser assim alguma coisa que se torne até uma doença, né? Ciúmes, acho que tem que ser tolerante. Tem ciúmes que chega até casos extremos, então a melhor opção é o tratamento. A Polícia Rodoviária Federal encontrou 200 aves silvestres presas na cidade de Porto Camargo, divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul. Elas estavam dentro de gaiolas que se encontravam embaixo de um carro, para depois serem comercializadas em Umuarama. Os 2 homens que estavam no carro foram presos em flagrante. No próximo bloco, confira o que há de bom em Curitiba na programação da nossa agenda cultural. E ainda, o que rolou nos jogos de ontem com o Bola na Teia. O Tela 1 vai para um breve intervalo. Voltamos em instantes.